E vamos começar o programa falando sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. O pleito acontece amanhã e tem como favoritos Hugo Motta, na Câmara, e Davi Alcolumbre, no Senado. Mas eles não serão os únicos concorrentes. Vamos a Brasília saber mais sobre a expectativa da votação com Wilson Lima em uma edição especial do quadro Bastidores do Meio-Dia. Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo no canal BMC News. Veja como o Inácio é dividido no Salão Verde, no centro, para a Câmara dos Deputados. Não sei se a gente consegue ver, mas aqui do meu lado direito já estão aqui as cabines onde os deputados vão colocar os seus votos em uma votação que tem de ser muito tranquila. Mas para falar sobre essa cultura, para falar um pouco sobre essa eleição, eu estou aqui com o vice-líder do governo aqui na Câmara, do PCdoB do Maranhão. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Prazer, disposição. Deputado, queria fazer 2 perguntas para o senhor rapidamente. Primeira, como é que o senhor avalia a gestão Arthur Lira? Avanço, não houve, tem críticas? Acompanhado? Acho que acompanhado por uma casa plural, muita diversidade, debates às vezes muito acalorados, né, disputas muito intensas, e o presidente Arthur buscou se constituir e conseguiu êxito como mediador, né, das pautas que tramitam na casa e dos debates também aqui à vida esses 4 anos. Né? Então eu acho que há um saldo positivo da gestão do presidente Arthur Lira. Agora, deputado, amanhã praticamente é barbara, né? Fala-se aí que o Hugo Motta teria até 480 votos, praticamente uma eleição por aclamação. De fato, existe esse otimismo? Dá para apostar no número de 480, 470? Acho que há, sim, uma sólida aliança, uma constituída muito forte do deputado Hugo Motta. Ele conseguiu fazer um diálogo com todas as bancadas, em todo o processo, desde aquele momento que nós tínhamos vários nomes postulando, até a convergência para que fosse apenas o nome dele, teve muita participação ativa, né, e muito compromisso das bancadas com o nome do Hugo Motta, de modo que eu acho que de fato vai ser uma votação consagradora. Agora é importante sempre respeitar aqueles que concorrem, são 2 parlamentares também que têm pontos de vista muito claros aqui na casa, né, o Marcel do Novo, um deputado muito atuante, né, em que pese todas as divergências políticas e ideológicas, mas há um quadro político a ser respeitado, a ser considerado. Do mesmo modo, o pastor Henrique, do PSOL, que também reúne muitas qualidades, é um excelente parlamentar. Então é preciso, inclusive, valorizar a presença dos 2, porque isso também valoriza esse processo convergente em nome do deputado Hugo Motta, que com certeza será aclamado por amplíssima maioria como novo presidente da Casa. Obrigado, deputado Márcio Gerri. Até a próxima. Aguardo você em outras participações aqui no Meio Dia em Brasília. Abraço. Meu caro, deixa eu aproveitar e colocar aquela arte que para a gente falar um pouco sobre essa disputa na Câmara, se a gente puder colocar, meu grande... Porque é o seguinte, as eleições na Câmara vão ser divididas entre esses 3 nomes, né? Hugo Motta, Marcel, tem pastor Henrique. As últimas são basicamente candidaturas. Manifestação, como a gente chama, são candidaturas para se marcar posição. Eu acho que a gente tem, inclusive, um compilado dessas candidaturas. Vamos primeiro ouvir Hugo Motta em uma promessa que ele fez para os parlamentares, aos próprios parlamentares. Nós conversamos com as 27 bancadas para entender os anseios de cada estado, para debatermos a realidade econômica, para podermos debater a representatividade política, os desafios que cada estado tem, porque nunca é demais lembrar que nós moramos num país continental que tem realidades diferentes e que o parlamento tem que ter a maturidade de poder entender essas realidades e ver como é que nós podemos colaborar para que cada estado possa crescer, se desenvolver, porque isso é ter uma ideia de país. Agora vamos ouvir o deputado Marcel Van Hatten, inclusive em entrevista que ele deu aqui no Meio Dia em Brasília. Deputado, você curto e grosso. O senhor vai pautar impeachment de Lula e anistia do Bolsonaro?
Sem dúvida. Nós temos que pautar o impeachment do Lula, nós temos que pautar não só do Bolsonaro, mas de todos os perseguidos políticos no Brasil e também não só do 8 de janeiro. Nós temos pessoas sem passaporte vivendo no exterior, nós temos contas bloqueadas de cidadãos brasileiros, tanto nas redes sociais como bancárias, sem o devido processo. É um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. E, infelizmente, esses que hoje se colocam como candidatos à presidência, tanto da Câmara como também do Senado, contribuíram para esse absurdo acontecer. Então, como acreditar que vão revertê-los? Então, sim, pautarei tanto a anistia a Bolsonaro, como também a todos os demais perseguidos políticos, e o impeachment do Lula, que é algo, para mim, absolutamente natural, até porque eu assinei vários pedidos de impeachment do Lula ao longo desses últimos 2 anos. Vamos ouvir o terceiro e último candidato, pastor Henrique do PSOL. Como presidente da Câmara, o meu compromisso é que a democracia seja garantida e respeitada e que golpistas não tenham espaço aqui no Congresso Nacional. Carro-bomba, homem-bomba, tentativa de golpe de Estado e até plano de assassinato de presidente, vice-presidente e ministro do STF. Esses atos são as expressões exatas do que é bolsonarismo, do que é extrema-direita. Glorificação da ditadura, da tortura, da censura. Numa democracia, cabe divergência, bons debates e embates de ideias, mas nunca violência nem extremismo. Muitas vezes, a Câmara dos Deputados tem sido utilizada para impedir o governo Lula de trabalhar pela população. Projetos importantes que o governo envia ou são engavetados ou negociados para atender aos interesses de poucos, enquanto o nosso povo sofre. Nosso objetivo é que a Câmara dos Deputados possa trabalhar para o bem do nosso país, que os projetos enviados pelo governo sejam dialogados de forma justa e transparente, sem pressão ou sem chantagem. Vale lembrar que esse governo foi eleito para promover mudanças e quer fazê-las. Cabe à Câmara ajudar nisso. É isso. Vamos agora aproveitar e falar... Oi, Inácio. Não, eu queria saber justamente, ele, assim como você também disse do Marcel Van Hatten, são candidaturas para marcar posição, para mostrar que existe uma oposição, inclusive mesmo algumas mais alinhadas à direita, mais à esquerda, mas eles são plenamente conscientes de que não vão ganhar. Exatamente, não, mas basicamente é uma candidatura para marcar posição, para ganhar um destaque na mídia, voos maiores, né? Então é um caso muito, muito específico. Mas deixa eu ir para outra casa, deixa eu ir para o Senado, deixa eu ir lá para o Salão Azul, porque lá a disputa está um pouco mais acirrada e tem alguns conflitos lá no Senado que a gente vai explicar no bloco. Vou colocar na tela, por gentileza, os 5 candidatos lá da disputa da presidência do Senado, que temos o Davi Alcolumbre, que é o favorito, Eduardo Girão, Marcos Pontes, Marcos Duval e a Soraya Tronic, que a senadora, inclusive, parece que já teve um movimento de saída, de desembarque. Então, a tendência é que os 4, de fato, vão as candidaturas até o fim. Falamos, inclusive, com o Marcos Pontes e com o Eduardo Aquista, os dois vão manter o seu posicionamento. E para falar um pouco sobre com o Lucas do Distrito Federal, vamos colocar aqui de novo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Meio de Brasil. Eu quero te perguntar 2 coisas. Primeiro, a sua administração, Rodrigo Pacheco, poderia ter avançado nesse período? Olha, foi gestão, né, onde realmente andou bem. O Supremo fez as nossas pontas e não declara uma reação. E da mesma forma, né, a gente poderia ter avançado nisso. O Executivo também fez. Então, foi uma última gestão. Candidatura de Davi Alcolumbre. Basicamente já é líquida certa ou só acredita que pode ter presa, ainda mais que tem votação secreta, tem Marcos Pontes trabalhando? Nenhuma surpresa. O Davi Alcolumbre será eleito, não vou dizer, unanimidade, 3 estados, mas com a ampla maioria, né? Que o Marcos Pontes gosto demais, é meu colega de partido, mas ele não combinou com a bancada. A bancada já havia fechado, até também por orientação do próprio presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro,
E com razão. Na prática, o PL ficou sem absolutamente nada nessa última legislatura. E aí você não participa de comissão, você não participa da mesa diretora das decisões mais importantes. Então, a gente resolveu, porque aqui é um órgão coletivo, ninguém vota sozinho aqui nada, você tem que articular mesmo, não tem jeito. Então, eu acho que o caminho correto é o Davi, que acho que vai fazer um bom mandato, a gente tem muito mais chance de avançar com ele, né, do que no governo, no Pacheco atrás, na legislatura passada. E vou dizer para você, vou dar o meu exemplo, né? Eu tinha, quando apoiei Davi e também o Pacheco, praticamente aprovei tudo, fui de bastante, várias minha autoria, coisas boas para o Brasil, para Brasília. Depois que eu assumi a coordenação da campanha do Rogério Marinho, e que nós perdemos a eleição, infelizmente o presidente nos tratou não como adversário, mas como inimigo, praticamente. Então, não avançamos nada, né? Não tínhamos oportunidade para nada, não conseguimos aprovar sequer uma sessão solene, tinha dificuldade. Então, a expectativa nossa é de avançar bem. Nós vamos ficar com a vice-presidência, nós vamos ficar com a comissão de infraestrutura, com a comissão de segurança, né? Então, eu acho que o PL tem como participando, fica mais fácil de convencer a colocar na pauta os projetos que nós desejamos, né? Nós precisamos trabalhar essa questão da anistia do 8 de janeiro. Eu tenho certeza que, estando no grupo, vamos dizer assim, participando da mesa, participando das comissões, a possibilidade da gente fazer uma boa articulação é muito maior. Tá certo. Obrigado, senador Zé Lucas. Espero contar com a sua participação aqui no Made in Brasília em outras ocasiões. Estou à disposição. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Entrego para São Paulo. José Inácio Pilar. Rodolfo Borges, o que é que deve mudar no jogo político com a entrada desses dois players, digamos assim, mais independentes ainda do Palácio, sobretudo no Senado? Rodolfo. Boa tarde para todo mundo. Inácio, acho que a ideia no Congresso é de que nada mude com esses dois, é por isso que todo mundo foi junto com eles. A ideia é que tudo permaneça o mesmo e é por isso que essas candidaturas alternativas não têm muita chance. Eu só queria destacar, essa participação do Isalci foi interessante, do senador. Ele era tucano, era do PSDB, trocou pelo PL faz pouco tempo. Obrigado, Rodolfo, por ter me corrigido, porque eu ainda estava com o PSDB na cabeça, do PL. Ele fez essa mudança. E ele próprio lembrou, né, que ele participou ali da eleição, da tentativa, né, de eleição do Rogério Marinho, e foi importante ele destacar essa ferida que ficou, esse machucado que ficou no PL, porque é isso, o PL depois que desafiou o Rodrigo Pacheco, que era a candidatura majoritária, se sentiu retaliado. Então ele disse ali que não foram tratados nem como adversários, eram inimigos. E aí perderam espaço. Isso é importante para entender o que está acontecendo tanto no Senado quanto na Câmara. Ninguém quer ficar de fora dessa cúpula de poder, exatamente para poder participar das decisões. Então a candidatura do Marcel Van Hatten, ela tem principalmente, né, a do Van Hatten e a do Marcos Pontes no Senado e a do Van Hatten na Câmara, eles têm essa coisa ideológica, mas o que o PL está fazendo é jogar de uma forma mais pragmática, mais prática. Então, querendo dizer, olha, de nada adianta o discurso se a gente não tiver alguma força para disputar poder dentro do Congresso. E aí o que aconteceu foi, todo mundo se juntou, inclusive essa reunião que a gente mostrou ali, o Hugo Mota discursando, estavam todos os caciques partidários lá, né, Wilson? Tava o Kassab, tava o Marcos Pereira. Exatamente. Né, tava até o Tarcísio de Freitas, tava todo mundo lá nessa reunião. Isso até virou viralizou essa reunião. Inclusive, gente dizendo que tinha conseguido com exclusividade. Não, essa reunião foi transmitida em todas as páginas de Instagram deles. Tinha emissora de TV lá, obviamente, todo mundo discursou. Foi a grande coroação, celebração do Hugo Mota. A passagem de bastão do Arthur Lira para ele. Tá todo mundo junto, por quê? Quem ficar de fora não vai poder disputar poder direito no Congresso Nacional. É isso que está posto, tanto na Câmara quanto no Senado, e foi uma consequência, a gente já tratou disso aqui várias vezes, do aumento de poder do Congresso Nacional
E a gente pode dizer desde ali do governo Dilma, foi aumentando progressivamente. E do governo Bolsonaro muito mais, porque aí veio orçamento secreto, essas coisas que permitiram que o Congresso Nacional tivesse mais autonomia para lidar com aquilo que é, no final das contas, o que mais interessa para eles, que é o dinheiro que vai levar ao poder. Deixa eu aproveitar logo, trazer logo o senador aqui rapidamente, ele está com a agenda. Líder, obrigado, por favor, seja bem-vindo ao Meio Dia Brasília. Por favor, só aqui do lado aqui. Ó, a gente acabou de falar um episódio aqui do governo Lula, que conseguiu uma isenção fiscal de 300 milhões para empresas que eram ligadas ao Edson Lobão. Isso, de certa forma, mostra um pouco a conduta do governo Lula, né, de ser um período prévio à taxação do PIX. Mostra muito a conduta do Lula, cruzar os benefícios para a população em geral, o sacrifício. Olha, o governo ele caracteriza pelo que o próprio presidente tem falado, que é narrativa. Né? Ele não está muito preocupado em dizer o que quer. Ele está mais preocupado em implementar políticas pistas, mesmo que seja a custas, né, da saúde do país e também a aumento de taxas para o conjunto da população. Esse episódio do PIX foi claramente uma nota do governo que tem interesse de taxar o informal, mas não tem coragem de dizer o que quer fazer. Então fica tergiversando, né? Fica tangenciando o problema. Então é só um exemplo da maneira como esse governo se comporta. Veja a questão agora que está sendo anunciada do Fundo de Garantia para ser utilizado como lastro para novos empréstimos para os trabalhadores do setor privado. O recurso é do trabalhador. O governo Bolsonaro instituiu o saque aniversário. O cidadão pode se apropriar de um pedaço do seu recurso uma vez por ano, né? E eventualmente, utilizando esse recurso, fazendo essa opção, são mais de 30 milhões de brasileiros que fizeram isso, utilizá-lo de forma antecipada sem esperar ser demitido. O governo nunca aceitou isso, porque quer centralizar o recurso na mão, nessa cabeça intervencionista, né, que esse governo tem, principalmente do ministro da área, que é o Marinho, né, que não é meu primo, por favor, né, que pensa dessa forma. Então ele oferece como uma grande novidade, né, se usar o recurso do trabalhador do Fundo de Garantia como uma garantia para o setor privado, fazer um empréstimo e dar causa de enriquecimento aos agentes financeiros que vão ter uma nova modalidade de concessão de empréstimo. Esse governo é o governo da narrativa e da enganação. Deixa eu aproveitar, eu sei que foi o assunto do primeiro bloco, mas eu preciso retomá-lo rapidamente, falar sobre eleições no Senado. Depois o senador Rogério Marinho tem uma contribuição para o nosso prêmio de Peró, tá? Senador, primeiro, vamos falar de eleição no Senado. Qual é a sua avaliação sobre a administração Rodrigo Pacheco? E qual a expectativa em relação ao Davi Alcolumbre, né, nessa próxima gestão da eleição que deve ser praticamente por aqui? No primeiro biênio, nós apresentamos uma candidatura que foi a minha candidatura, depois de uma eleição polarizada, e percorri o Brasil, levei a nossa a todos os outros senhores, né? Nós achávamos que não pode ganhar, o governo atuou fortemente, tivemos 32 ou 33 votos, não tivemos êxito. E o resultado foi que o presidente Rodrigo Pacheco nos alijou de qualquer participação na presidência de comissões temáticas, na mesa diretora, relatorias importantes. Então houve, na nossa opinião, um descumprimento da proporcionalidade partidária, né, e uma atitude de, eu diria, de retaliação, né, o que tornou a atividade aqui no parlamento da oposição muito mais difícil, muito mais árdua no Senado da República. Desta feita, em função da correlação de forças que existe aqui no Senado da República, até porque o PP e o Republicano, nossos aliados, já haviam se posicionado, nós entendemos a necessidade de apoiarmos o presidente Alcolumbre, o futuro presidente Alcolumbre, né, o senador Alcolumbre, justamente para ocupar esses postos e termos uma vida orgânica aqui que nos permitisse empinar pautas de nosso interesse, né, como a questão da anistia, a questão da contribuição assistencial, da questão da liberdade de imprensa. São projetos que nos interessam, e também de restabelecimento dessa necessária harmonia entre os poderes, né, que é a questão da diminuição dos legitimados que arguem alguma inconstitucionalidade junto ao STF,
A questão do prazo ou mandato do ministro do STF, né? Enfim, pautas importantes que foram deixadas de lado nessa administração do presidente Rodrigo. E ele atuou muito como um braço do governo federal, né? O que nós pedimos ao futuro presidente, ao Davi, foi que ele atue como árbitro, que ele atue como um magistrado, como um juiz. É o que se espera de quem preside uma casa de pares. Ou seja, que o governo faça a sua parte, a oposição faça a sua parte, seja respeitada a proporcionalidade e que ele permita que as pautas que são relevantes e essenciais sejam discutidas dentro do plenário da casa e irem a voto. Então, para que as pessoas possam se posicionar e os parlamentares também. Essa é a nossa expectativa em relação à próxima administração. Senador, rápido. Nas mídias sociais, vários partidários aí, várias pessoas que apoiam essa articulação, dizendo que se é para se vender o Centrão, que pelo menos se venda até com cargo no governo Lula. Como é que o senhor responde essa crítica? Olha, é natural, é normal que aqueles que não estão dentro do processo político, e acho que isso é absolutamente legítimo, mostrem resignação em relação a determinadas posições, em princípio, não são compreendidas. Nós temos duas alternativas, uma né, que é a política, né, que vai um posto na contramão, né, do eventual consenso da acumulação de forças e continuarmos à margem do processo de decisão dentro do Senado da República, sem participarmos de definidas pautas importantes e temos efetividade materializada, né, ou, né, jogarmos o jogo para ganharmos força dentro desse ético, para quando tivermos uma correlação de força diferente em 2027, temos a oportunidade de disputar a atividade do Congresso Nacional. É bom que a Câmara dos Deputados foi feito no primeiro momento, permitiu a ocupação de postos importantes, como, por exemplo, a Comissão de Educação pelo deputado Nicolas, a Comissão Justiça pela deputada Bia Kiss e a Carol Detoni, né, que permitiram que nós pudéssemos pautar e manter em evidência assuntos importantes, trazer ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados de forma muito especial, ministros para serem confrontados por malfeitos, né, nas suas ações. Então, isso é uma questão que nós temos que conviver com a crítica, porque nós somos adeptos e defensores da democracia, cada um fala o que quer. Tá aí, o senador Rogério Marinho falando justamente sobre as críticas das redes sociais em relação a esse apoio do PL à candidatura do Davi Alcolumbre. E só para fechar, senador, te agradeço mais uma vez pela participação. Semanalmente nós temos a nossa eleição do nosso troféu Óleo de Peroba para aquela personalidade, aquele fato da máscara de pau da semana. O senhor tem um voto aqui para dar para gente? Não tenho dúvida, mas esse é o concurso, né? O fato de eu votar nele é brincadeira, né? Eu acho que ele tem que ganhar toda semana, é o nosso presidente Lula, né? Quer dizer, o presidente Lula que não me representa. Né, ele afirma essa semana que o governo fez a maior ajuste fiscal de todos os tempos, saiu de um déficit de 200 bilhões para um déficit de menos de 11 bilhões, né, de reais, né, e que em função disso não vai fazer nenhum ajuste fiscal na economia. Né. Então isso é literalmente o elefante debaixo do tapete, né, as pessoas estão topando nele. Né. Vocês terem uma ideia, nós estamos já com 2 trilhões de reais. Eu vou repetir, tá, gente, porque é um número superlativo, de aumento da nossa dívida pública, saiu de 7 trilhões para 9 trilhões e um quebradinho. Nós temos um déficit estrutural de perto de 1 trilhão de reais há quase 8 meses. Né? A nossa trajetória de dívida, ela é ascendente, começou em 71,7% de relação dívida-PIB, está em quase 78%, e a expectativa é que a gente chegue a 84% ao final da administração desastrosa, temerária, populista, equivocada do presidente Lula. Então isso significa inflação no bolso da população, basta ir ao supermercado para constatar a perda do poder de compra da população, significa aumento de taxa de juros. Aliás, eu queria só, me permita, Gleisi Hoffmann e Lindenberg, o nome do presidente do Banco Central é Galípolo, aprenda comigo, Galípolo. Então, eles continuam a transferir a responsabilidade numa questão assim que tem uma patologia. Eu acho que tem muito a ver com o DNA de quem é do Partido dos Trabalhadores. Não assume, transfere a responsabilidade dos problemas.
Então nós estamos vivendo um momento em que há uma desaceleração da atividade econômica e só tem um culpado. O nosso ganhador, ó concurso de óleo de peroba, né, porque vai ser sempre ele, o senhor Lula da Silva, o mestre das narrativas.